Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar mais um vídeo e dessa vez ele tem como inspiração um texto elaborado pelo Departamento de Polícia de Houston, no Texas, Estados Unidos. E tem como título 9 maneiras fáceis de como criar um delinquente. A palavra delinquente vem do latim delinquens, que quer dizer falhar. O delinquente é aquele que é um infrator, um transgressor, um criminoso. Em oposição, o não delinquente é aquela criatura que consegue seguir regras, respeita o próximo, consegue viver em sociedade de forma adequada, ou seja, respeitando o direito do outro, tanto quanto ele deseja e espera que o outro respeite os seus direitos. Então, antes de começarmos, eu gostaria de fazer um arrazoado a respeito do que a doutrina espírita fala a respeito do processo educativo. Então, em primeiro lugar, nós, seres humanos, quando nós nascemos, nós não somos uma tábula rasa. Ou seja, quando a gente nasce, a gente já traz tendências, inclinações que vêm lá do nosso passado remoto. Então, o nosso bebezinho, que chega, com aquela aparência de inocência, ele é inocente, mas ele é um espírito já velho, antigo. Então, quando nós recebemos essa criança, que devemos proteger essa criança, devemos entender que ele é um ser frágil, mas precisamos ficar atentos para as inclinações, para as tendências que essa criança já apresenta desde pequenininho. E é muito interessante, porque a gente já percebe quando a criança é dócil, ou quando a criança é rabugenta, ou quando a criança é birrenta, ou quando ela já demonstra empatia, solidariedade. Tudo isso a gente consegue já observar desde pequenininho. E aí o que a gente vai fazer? Incentivar aquilo que ela tem de positivo e ir corrigindo aquilo que ela já apresenta como comportamentos que vão lá na frente serem contrários até à sua própria felicidade, seu próprio bem-estar. E no convívio, no relacionamento com o outro. Então diz o texto: 1. Comece na infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando ele crescer, ele acreditará que o mundo tem obrigação de lhe dar tudo o que deseja. Então, na infância, quando a criança nasce, ela é mais suscetível ao processo educativo, porque ela ainda não tem completo domínio de quem ela é como espírito imortal. Então, o pai, quando recebe essa criança, na primeira infância principalmente, ou seja, do 0 aos 7 anos, que fica muito mais fácil para ele ensinar as palavrinhas mágicas, a dizer obrigado, por favor, me desculpe e assim por diante. Agora, tudo é sempre muito importante que o pai ensina, o pai ou a mãe. Então, sempre que eu falar pai aqui, é quem está na condição de educador dessa criança. Então, é muito importante que tudo que a gente ensine para a criança, a gente tenha como prática no cotidiano. Se eu quero que a criança não cresça mentirosa, eu não vou mentir para essa criança, nem vou dar exemplos de mentira para que ela perceba que eu minto. Por exemplo, quando alguém bate na porta, eu estou em casa, mas eu diga que eu não estou. Eu estou mentindo, né? Eu não vou dizer, se eu quero que a criança seja educada, eu não vou ser grosseiro com ninguém, nem com aquela pessoa que trabalha para mim. Tem muitas pessoas que são grosseiras com o empregado doméstico. Tem muitas pessoas que deixam, sobrecarrega aquele que está trabalhando para ela. Então a criança está vendo o quê? Eu também posso sobrecarregar aquela pessoa, eu estou pagando. É assim que elas pensam no final das contas. Então eu devo dar a nossos filhos não o que ele quer,
mas o que ele precisa. E tudo isso vai ter repercussão na vida adulta. Então nós vemos, por exemplo, adultos que se tornam consumistas. Eles não vão na loja para comprar o que eles precisam, mas o que eles querem. E aí eles se tornam aquelas pessoas, além de consumidores compulsivos, acumuladores. E compram coisas que não são necessárias, mas porque eles não conseguem conter o desejo de consumo. Como se o ter fosse mais importante do que o ser. Então ele não investe naquilo que é o mais importante na gente, que é o ser espiritual, aquele que vai sobreviver à matéria. 2. Quando ele disser nomes feios, ache graça. Isso fará considerar-se interessante. Esse ponto é muito complicado na atualidade, porque hoje está tão banalizado o uso de palavras inadequadas, o uso de palavrões, que realmente está muito difícil para os pais educarem os filhos a não falarem palavrões. Sobretudo quando os próprios pais já interiorizaram esse vocabulário e estão falando na frente das crianças. Ontem eu fui no parquinho com os meus netinhos e no caminho, né, tinha quadra lá onde os adultos estavam brincando e eu fiquei impressionada com a quantidade de palavrões que eles estavam falando, como se fosse uma palavra comum. Então, isso está acontecendo na escola, os professores falam, os coleguinhas falam, mas isso não quer dizer que eu não possa dizer para o meu filho que aquela palavra pode ser substituída por outras, porque a nossa língua portuguesa é riquíssima. Então eu posso perfeitamente utilizar de outras palavras que vão falar com muito mais propriedade aquilo que eu desejo falar. Soltar um nome feio uma vez ou outra, ok, mas eu não posso, não devo fazer disso um hábito na minha vida. Agora é aquela história. Se eu, pai, falo palavrão o tempo todo, como é que eu vou dizer para o meu filho para não falar? Então, o exemplo fala mais do que 1000 palavras. O item 3 diz assim: nunca lhe dê ao filho a orientação religiosa. Espere que ele chegue à vida adulta e que decida por si mesmo. Ele pode fazer isso na vida adulta, não tendo tido religião? Pode. Eu particularmente conheço uma pessoa que veio de uma família que não era dada à religião, mas teve acesso a pessoas que tinham essa ligação religiosa. E quando eu falo religião, eu não estou falando de uma religião X, eu estou falando do processo de se religar ao Pai Criador. Então, a religião tem isso, é religar. E quando eu tenho esse hábito, eu posso encontrar conforto naqueles momentos mais difíceis da minha vida, até quando eu não tenho ninguém com quem contar. Mas eu sei que eu posso contar com meu Pai Criador a todo momento. Então, a educação religiosa, ela é tão ou mais importante que a educação acadêmica. Então, é interessante porque eu não pergunto se meu filho quer ir para a escola. Eu entendendo que a vida acadêmica para ele é importante, eu vou matriculá-lo na escola desde pequenininho. E por que eu não faço isso com a educação religiosa? Porque isso reprime. É muito mais interessante a gente interpretar que a educação religiosa vai auxiliá-lo a ter uma relação mais harmoniosa na vida, com Deus, com os pais, com os familiares e assim por diante. 4. Apanhe tudo que ele deixar jogado, livros, sapatos, roupas, etc. Faça tudo para ele. Não deixe o seu filho juntar nada, porque coitadinho dele, né? Então, quando nós fazemos isso, quando nós fazemos tudo pelo nosso filho, ele vai aprender o quê? A jogar para o outro toda a responsabilidade que compete a ele. E outra coisa,
quando o nosso filho deixa tudo jogado, a gente também, mais tarde, vai ficar, nós é que vamos ficar sobrecarregados. Então, nós, desde pequenininho, a gente pode ensinar para ele, derrubou um brinquedinho, junte, brincou, junta o brinquedo e guarde. Foi tomar banho, não jogue a roupinha no chão, junta a roupa e põe no lugar adequado. Recolha, ajuda a secar uma louça. Nós vamos ensinar a criança a fazer tudo que é pertinente à sua idade. Ninguém está aqui dizendo que a criança deva fazer uma atividade que não seja compatível com a sua idade. Não, não. Mas nós também não vamos deixar que a criança deixe de fazer coisas que ela pode fazer. No outro dia, meu netinho foi dormir lá em casa e eu ainda estava na cama e ele achava que eu estava dormindo. Então ele disse para o meu marido: olha, vovô, eu dobrei a mantinha. Ele falou isso com uma alegria. Por quê? Porque ele estava fazendo alguma coisa compatível com a idade dele. E ele estava se sentindo útil. Fez direito? Não. Depois eu tive que redobrar. Mas ele estava aprendendo a dobrar. E outra coisa que eu achei muito interessante, que ele falou tudo isso para o meu marido, sussurrando, em respeito ao meu suposto sono, porque ele achava que eu estava dormindo. Então veja, é uma série de coisas que vão tendo repercussão em toda a vida. E eu queria também dizer que meu marido encheu a bola dele, disse: nossa, mas que bacana que você foi, né, ajudando a gente. É isso. E ele só tem 5 anos. O outro item é: discuta com frequência na presença dele. Com frequência. Não quer dizer que eu não possa, eventualmente, ter uma discussão. Mas discutir, gente, não quer dizer bater boca e virar briga. O que tem se tornado uma atitude muito comum. As pessoas não estão mais sabendo conversar. Então, a criança, quando ela vive num ambiente assim, conflituoso, é comum que ela fique irritadiça, que ela fique nervosa. E então, é até interessante que os pais procurem se conter quando eles estão nervosos. Tente se acalmar, né? É possível? É fácil? Não é. Mas quando ele tem uma criança sob sua tutela, ele precisa, é positivo, porque ele, ao educar a criança, ele também está se educando. E até entendendo que quanto mais ele se controla, mais a criança fica tranquila. O item 6. Dê-lhe todo o dinheiro que quiser. Nunca o deixe ganhar o próprio dinheiro, porque ele terá que passar pelas mesmas dificuldades que você passou. Então, assim, dar todo o dinheiro que a criança quiser não é salutar. A criança, desde pequenininha, ela vai pedir o dinheirinho, mas a gente sempre deve condicionar aquele dinheiro a alguma atividade a qual ele pode realizar, e ele então vai merecer ganhar aquele dinheiro, independentemente da classe social. Ele é pequenininho, ele é rico, ele é pobre, faça ele merecer o dinheirinho. Por que ele vai ter tudo de graça? E por que ele não pode então ganhar o próprio dinheiro? É importante para ele, porque ele ganhando o próprio dinheiro, ele vai saber o quanto custa ganhar o dinheiro. Se ele tem tudo de graça, ele não vai valorizar o que ele tem. E outra coisa, porque às vezes os pais que passaram por apertos na infância, na adolescência, ele quer poupar o filho de todas as dificuldades. Acontece que a gente não vai querer dar para o filho um sofrimento desnecessário, mas lutar pelo que a gente precisa ajuda a gente a desenvolver a criatividade, a tolerar uma série de frustrações, a esperar o que a gente deseja, a adquirir, desenvolver mesmo, né, habilidades. Por quê? Porque eu tenho que procurar realizar aquilo que eu desejo.
não é ruim que a criança ganhe por mérito o que ela precisa. Satisfaça todos os desejos do teu filho, de comida, de bebida, de conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Então, olha, quando eu dou tudo que o meu filho quer, por exemplo, no campo da comida, eu não estou ensinando o meu filho a desenvolver o paladar. Muitas vezes a criança só quer comer um tipo de comida. Ela pode desenvolver obesidade. Tem criança que só quer comer doce. Tem criança que só quer comer batata frita. Tem criança que só quer comer em grande quantidade coisas que não são nutritivas. Então eu preciso oferecer à criança uma gama de alimentos, não precisa ser luxuoso, mas uma gama de alimentos, frutas, verduras, para que ela até desenvolva o paladar, para que ela lá na frente, quando ela disser assim, eu não gosto disso, eu não gosto porque eu provei e não gostei, e eu posso mais tarde vir a gostar. Então tem criança que diz que não gostou e nunca provou. É importante que ela pelo menos prove. Outra coisa, às vezes a criança não quer porque o pai põe em excesso o alimento no prato. E aí ela não quer porque ela já está satisfeita. Então, nós devemos colocar no prato aquilo que a criança vai dar conta de comer. Até para que ela perceba que tem tanta gente passando fome, por que ela vai desperdiçar? Por que ela vai ver, por exemplo, nós pais às vezes também colocamos comida em excesso no nosso prato, depois vai para o lixo. Então é tudo um conjunto de coisas que fazem parte do processo educativo. E nós devemos também. Não gosto de um determinado alimento? Ok, eu não gosto, eu não como, mas eu vou dizer, olha, eu provei e não gostei. Por isso que papai e mamãe não comem isso, ou mamãe não come isso. Mas eu como outra coisa que tem os mesmos nutrientes daquilo que eu não quero comer. E outra coisa, negar não é ruim, principalmente quando eu não nego só por negar. E a criança precisa desenvolver o que a gente chama de tolerância à frustração. Ou seja, aprender que nem tudo ela vai obter na vida. Porque lá na frente, a vida vai dizer muitos nãos para nós. E se nós não aprendemos a lidar com os nãos da vida, nós vamos ser eternos, insatisfeitos e infelizes. Quando a gente aprende a lidar com os nãos da vida, nós vamos entender que o que eu não obtenho hoje, eu posso vir a obter amanhã. E se eu não obtiver amanhã, eu não vou me sentir a última das criaturas. Vou entender que nem tudo que eu quero, eu mereço ou eu vou obter. E quando nós temos noção da doutrina espírita, que muitas vezes quando a gente reencarna, nós vamos reencarnar numa situação em que a vida não vai nos favorecer determinadas coisas. E isso vai nos ensinar a lutar por aquilo que eu preciso. E se eu não obtenho, não é porque Deus é mau, é porque eu estou no processo pedagógico de Deus só vai permitir que eu obtenha aquilo no momento em que eu tiver desenvolvido habilidades, competências e merecimento. E o que eu não obtiver nesta existência, eu posso obter na próxima. Outra coisa que o texto fala é não tome partido do seu filho contra vizinhos e policiais, autoridades em geral. Então o meu filho vem reclamando do vizinho e eu vou lá bater boca com o meu vizinho porque coitadinho do meu filho, né? Ninguém entende o meu filho é um doce de criatura. O meu filho, como a gente já falou, é um espírito imortal, é um espírito que já chegou nessa vida com inclinações e tendências. Eu vou achar que meu filho não tem razão em nada? Não, mas eu vou ouvir o meu filho com atenção e depois eu vou procurar saber a outra versão, sem brigar. E nunca vou fazer isso na frente da criança, para que a criança não se ache cheia de razão. Assim, ele vai aprender a respeitar os professores, o policial,
o adulto, o vizinho. Ainda que muitas vezes essas criaturas possam não ter razão, mas o meu filho vai aprender a respeitá-los. E depois, se for necessário, eu vou conversar com essas pessoas e vou dizer, olha, essa pessoa também errou, ela não está correta, mas nem por isso você pode ser desrespeitosa ou desrespeitoso com essa pessoa. E por último diz, quando seu filho se meter em encrenca, dê essa desculpa, eu nunca consegui dominá-lo. Então, se meu filho amanhã ou depois se mete numa encrenca, eu não vou dizer, eu não consegui educar o meu filho. Não, eu tenho que assumir a minha parte nessa história. Eu tinha um amigo, e tenho, ele foi diretor de escola, e como diretor ele recebia muitos pais que não admitiam o comportamento negativo do filho na escola. Então esse meu amigo, ele usava de uma expressão muito interessante, ele dizia assim, tá criando o filhinho, a cobrinha no bolso. O pai e a mãe serão os primeiros a serem picados por essa criança que, não respeitando o outro, não vai respeitá-lo também lá na frente. Se o seu filho, se você fizer tudo para o teu filho, né, no sentido educativo, e ainda assim o seu filho não se tornar uma pessoa cordata, uma pessoa decente, honesta, responsável, você pode ter a consciência tranquila de que você fez a sua parte. Se ele não fizer a parte dele, é livre-arbítrio, né? E não vamos então nos sentir as últimas das criaturas. E o texto termina dizendo que quando o nosso filho se torna uma criatura assim, a gente deve se preparar para uma vida de desgosto. Então é isso. Gostaram do texto? Gostaram do vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal se assim o desejarem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.